Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje dia 20 de dezembro, penúltimo fechamento do ano, né? Como tradição, a gente vai começar lá por fora. Na China, a gente teve tanto números de atividade industrial quanto de consumo interno. Enquanto a atividade industrial surpreendeu positivamente, e já era esperado um número positivo, o número de consumo surpreendeu negativamente, enquanto também já era esperado um número negativo. Então, no final das contas aqui, a China repete o que a gente vem reportando aqui semana após semana, uma China exportando bastante, com atividade industrial forte, inclusive começando a causar incômodo nos outros países, levantando barreiras alfandegárias, e com uma economia interna, com um consumo interno muito fraco. Provavelmente a gente vai ver a China fechando aí com crescimento abaixo da própria meta do governo central deles lá, de 5%. É um número que, se fosse aqui no Brasil, a gente ia comemorar bastante, mas para os chineses é um número baixo. Indo para a Europa, também repetindo a toada de todo ano, né? A Europa está aqui com a inflação já bem perto da meta e número de atividade muito fracos. Essa semana não foi diferente. Na Europa, a gente também teve decisão de juros do Banco Central inglês, tá? Eles optaram por manter os juros nos patamares atuais, lembrando que na última reunião eles cortaram e provavelmente nas seguintes eles voltarão a cortar. O que fez muito preço e mexeu com as expectativas, na verdade, foi os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente teve o PCE, que é o principal dado de inflação deles, fez menos preço porque ele foi depois da decisão de juros, mas vamos passar por ele rapidinho. No PCE a gente teve um número que mostrando a inflação repicando, subindo, só que esse repique já era esperado. Então ele acabou que não fez muito preço. Só que com essa inflação aqui, que não chegou em nenhum momento a convergir para a meta, e que agora mostra sinais de recrudescer, isso dificulta bastante o trabalho do Banco Central americano em cortar os juros. Eles vinham cortando os juros, né? Tivemos decisão nessa quarta-feira, eles optaram por cortar os juros em 0,25%, só que o mercado reagiu muito mal, exatamente porque no guidance, né, no que eles falam, que eles esperam à frente, a gente já vê uma possibilidade muito mais reduzida dessa continuidade de corte de juros lá fora, tá? Isso porque todos os membros destacaram que esperam à frente uma atividade econômica mais forte, um mercado de trabalho saudável, sem necessidades de ser socorrido, e uma inflação repicando. Então, se você junta aqui economia boa com inflação alta, não deveria nem ter tido esse corte de juros pelo comunicado deles, mas tiveram, né? Eles já tinham mais ou menos comunicados, todo o mercado já esperava esse corte de 0,25, agora os cortes à frente já ficam muito em xeque. E é exatamente isso que aconteceu com o mercado lá fora hoje, né, velho? Exatamente. Então o mercado estava digerindo todo esse comunicado que o Banco Central colocou, de eventualmente a gente vai conviver com os juros lá mais alto e por mais tempo, com o mercado precificando menos cortes à frente na economia americana, né? Então, naturalmente, quando a gente vai para os preços, todos os principais índices acionários norte-americanos vão fechar a semana em queda. O destaque aqui fica para o Russell, que são aquelas empresas um pouco mais tradicionais, caindo um pouco mais de 4% na semana, mas a Bolsa da Tecnologia, a Nasdaq, vai fechar a semana junto com o S&P, caindo um pouco mais de 1,5%. E quando a gente olha os juros, naturalmente precificando toda essa sinalização que o Fed começou a trazer no seu discurso, a gente viu naturalmente uma abertura do vértice mais longo, né, na ordem de 12 bips, e naturalmente a abertura de juros também fortalece o dólar, né? Então a gente viu o dólar se fortalecendo contra as principais moedas, subindo um pouco mais de 0,7 o DXY nessa semana. Bom, o cenário interno aqui foi marcado por mais uma semana de muita volatilidade, né, Dirceu? Exatamente. Esse cenário externo que você acabou de explicar, ele acabou contribuindo negativamente para a gente, né? Afinal de Exato. contas, um juro lá fora mais alto, um dólar mais forte, dificulta o nosso trabalho interno, né? Como a gente já vem trazendo aqui ao longo de várias semanas, está até cansativo falar nisso, né? A principal pauta aqui no Brasil não são os números que saem, a agenda fiscal. O governo já vem aqui há mais de 3 meses prometendo cortes, o mercado veio se deteriorando. Semana passada, nas últimas 2 semanas, a gente teve semanas horríveis para o mercado financeiro, juros explodindo, ações caindo e tudo mais. Essa semana, depois de toda essa deterioração, houve um pouquinho mais de disposição na agenda dos pacotes de corte fiscal. O pacote apresentado pelo Haddad lá no finalzinho de novembro, várias daquelas medidas foram botadas na geladeira e a gente voltou a algumas pequenas medidas essa semana, que dão ali um reajuste total na casa dos 50 bi, em estimativas otimistas, e que o governo estava com muita dificuldade de aprovar. Elas foram aprovadas, elas são, deixar claro, insuficientes, elas sozinhas não resolvem os problemas, entretanto, ela é uma sinalização de que o governo consegue dialogar com o Congresso para aprovar essas pautas, coisa que parecia que não
conseguiria até pouquíssimo tempo atrás, né? Então foi uma sinalização positiva, apesar de ser insuficiente. E também tivemos várias declarações aqui do presidente, inclusive fazendo um vídeo agora à tarde junto com o ministro Haddad, o Galípolo, reiterando de que o Galípolo, que é o indicado pelo presidente Lula e vai assumir o comando do Banco Central a partir do ano que vem, vai ter autonomia para poder fazer o trabalho da maneira como bem entender, de maneira técnica e não política. Isso aí, no final das contas, trouxe um pouco de alívio no mercado, num ambiente que está muito ruim mesmo. A gente teve uma semana aqui revertendo, justamente por causa de uma perspectiva de que a política, mesmo que haja de uma maneira tardia e não suficiente, está sim avançando com essas agendas. E como é que o mercado se portou diante disso, João? Bom, hoje o dia foi até um pouco melhor do que o início da semana, está recuperando um pouco o Ibov, mas não foi suficiente para reverter todo o cenário que a gente viu desde o início da semana. Então o Ibov a gente deve fechar a semana caindo um pouco mais de 2%, mas aquelas empresas um pouco mais sensíveis aos juros, principalmente mais alto, as small caps, vão fechar a semana caindo um pouco mais de 3,5%. E nessa semana aqui, diferente das outras semanas, o dado de China fez muito preço no petróleo. O petróleo vai cair 2% na semana, que também ajudou a justificar esse movimento no Ibov. Então as Petrobras, PetroRio, todas caíram um pouco mais de 3% na semana, contribuindo agora negativamente, né? Então, apesar dessa melhora aqui nos últimos 2 dias, ontem e hoje, ainda assim fechamos a semana no campo negativo, né? Importante ressaltar que o dólar, né? O dólar ele chegou a bater mais de 6,30 durante a semana e estamos fechando na casa dos 6,07. E aqui é importante a gente ressaltar a atuação que o Banco Central teve. No final do ano, nos últimos 2 meses, principalmente em dezembro, a gente tem uma sazonalidade muito ruim. O que isso quer dizer? Muitas empresas elas vão ter que pagar seus dividendos e mandar para os investidores estrangeiros, então você tem uma remessa sazonal, que acontece todo ano, muito grande no mês de dezembro. Quando você soma esse ambiente muito ruim que a gente está vivendo, uma sazonalidade forte dessa, o dólar estava com uma performance horrível, então o BC entrou outro ano, ele chegou a fazer leilões mais de 3 dias seguidos. Foi um volume de 15 bilhões de dólares na semana, né? Um volume que a gente não via antes, desde as outras crises que aconteceu, né? Covid, etc., para ajudar esse fluxo e também por causa desse momento ruim de mercado, né? Bom, no primeiro trimestre a gente tem uma sazonalidade positiva, né? Nossos exportadores, né? Principalmente o pessoal do agro, tem que comprar muito real. Então vamos ver se isso se reverte ao longo do primeiro trimestre do ano que vem. Mas fechando o ano, com um tom muito ruim por enquanto, né? E na semana que vem, última semana do ano, a gente vai ter IPCA 15 do mês de dezembro, IGPM aqui no Brasil, CAGED, que é dado do mercado de trabalho, né? E confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Naturalmente, última semana do ano, uma semana com a liquidez reduzida, o que nesse cenário estressado que a gente está vivendo pode agravar ainda mais a volatilidade, então tem que ter muito cuidado. E para atualizar vocês, estaremos aqui novamente na semana que vem. Um forte abraço a todos, um Feliz Natal. Obrigado, investidores, um Feliz Natal e até semana que vem.